rogamos a Deus, em nome de Jesus, o auxílio dos bons espíritos, para estudarmos nas anotações de Lucas a parábola do bom samaritano. E então, um doutor da lei levantou-se e disse para experimentá-lo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Um doutor da lei, um judeu estudado, conhecedor dos detalhes dos mandamentos da Torá, buscava experimentar, testar o Cristo. Se ele soubesse o que ele estava fazendo, ele nem começava. Como nós, com conhecimentos tão pequenos, com fraquezas tão grandes, podemos testar um espírito puro, um irmão perfeito. Que farei para herdar a vida eterna? O sentido da palavra eterno. Eterno, sem início e sem fim. Eterno mesmo, bem eterno, sem início e sem fim. Só Deus, só o Criador. Porque as criaturas, os seres inteligentes, nós, os espíritos e as almas, tivemos um momento da criação. Tivemos o início. Não teremos fim em relação à vida do espírito. Então, a vida eterna, a vida do espírito que não termina. Porém, podemos também compreender como a vida eterna quando chegamos a um nível de evolução de espíritos puros, perfeitos. Porque há uma diferença. Enquanto estamos nesse processo evolutivo, vamos caminhando com erros e acertos. A nossa fase atual de evolução na humanidade. Buscando conhecimentos, lutando com as nossas imperfeições e conquistando sentido na nossa inteligência à medida que vamos evoluindo. No livro dos Espíritos, os Espíritos nos ensinam que não podemos conhecer mais atributos do Criador em relação aos que conhecemos por ora, em virtude de que nos falta um sentido na nossa inteligência. Mas, ao conquistarmos por muitas vidas e muitos mundos o destino, a nossa perfeição, aí estaremos íntimos com o Criador, com 100% do livre-arbítrio permitido a uma criatura, com o conhecimento de todas as leis, o poder sobre a matéria, e temos uma ideia, mesmo que pequena, do que é isso, observando a vida de Jesus, os seus poderes, a sua intimidade com o Criador. E neste ponto, há uma vida sem mudança, uma vida eterna, sem mudança, sem fim. O processo se encerrou. Emmanuel muitas vezes usa esse argumento. Quando fazem perguntas no livro Consolador, ele diz: bom, isto é para os humanos, o processo está em andamento. Para Jesus não podemos usar os parâmetros, as faixas da evolução na humanidade, porque é um espírito que o processo está encerrado. Ele vive uma condição de espírito perfeito, que não evolui mais. Coopera com o Criador na evolução das criaturas que estão no caminho, no nosso caso. Está colocada a pergunta. Jesus disse: que está escrito na lei? Como lês? Que está escrito na lei? Como lês? Onde foi a minha folha? Aqui. Vamos ler. Ele não mandou ler? O que está escrito na lei? Como ler? Ora, o que está escrito e como lês tem uma diferença.
Jesus não está falando duas vezes a mesma coisa. Escrito é uma circunstância, e ler existe uma interpretação. Então, pode ter uma escritura que ela é a mesma para todos, mas o como lês é diferente para cada um. Depende, cada criatura, como interpreta aquela frase, aquela escritura. E isso que parece com pouca importância, algo assim, né? É enormemente importante, é fundamental. É tão importante, é tão valioso, que todo estudo de Emmanuel que ele realiza no Evangelho de Jesus começa, antes de tudo, falando sobre isso. Ele estuda o Evangelho nos livros Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Fonte Viva, Ceifa de Luz, Palavras de Vida Eterna. No entanto, o prefácio, interpretação dos textos sagrados. O prefácio ainda não é nem a lição 1. São centenas de lições em que ele tira os versículos, parte dos capítulos, das anotações de Mateus, Marcos, Lucas e João, em alguns momentos, Atos dos Apóstolos, e faz um estudo, uma interpretação aplicada à nossa vida. E o prefácio vem falar sobre isso. Ele compara com o humilde trabalho interpretativo que ele realiza, que ele vem realizar num colar de pérolas, cada qual tem valor específico, e que, no imenso conjunto de ensinamentos da Boa Nova, cada conceito do Cristo ou de seus colaboradores diretos adapta-se a determinada situação do espírito na estrada da vida. Ele usa uma imagem muito forte de símbolo que os judeus utilizavam. A união da criatura com o Criador. A criatura noiva. O casamento com Deus. E a noiva ganha um colar de pérolas. Cada pérola tem o seu valor por ser pérola. Um valor intrínseco. Cada uma já vale muito, é valiosa, é uma pérola. Mas além disso tem o quê? O artesanato para fazer a pérola, aquele detalhe. Então, a letra por si já é muito valiosa, mas tem a interpretação, o modo de entender aquilo. E nós que estamos estudando na interpretação espírita, cristã, o fio condutor deste colar de pérolas é Jesus. Jesus, o seu ensino é o fio condutor. Os textos sagrados são dádivas do Pai a todos os seus filhos. E por isso mesmo, aqui nos reportamos as palavras sábias de Simão Pedro. Ele se justifica com uma parte da própria Escritura. Porque Pedro diz, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Ou seja, tem um versículo da Escritura. Ninguém pode dizer, isso tem que ser interpretado assim. Enfim, não pode ser de outro jeito. Cada criatura, de acordo com o seu nível evolutivo, da sua compreensão espiritual, do seu entendimento, da sua inteligência, naquela mesma letra pode ver uma coisa diferente da outra. E no Espiritismo, nós temos a circunstância da autoridade universal, que é um critério que Allan Kardec se utiliza. O Livro dos Espíritos e a obra da qualificação espírita é um conjunto de espíritos, dos espíritos, que se utilizam mais de 1000 médiuns. Autoridade universal. Ele realiza uma seleção para verificar quem é sábio e quem é bom, para ter a melhor interpretação. E além disso, tem um outro detalhe, que a interpretação da Escritura, dentro do Espiritismo,
é realizada com conhecimento da vida no mundo espiritual. Porque estamos vendo os espíritos, ouvindo, participando dos seus dramas, vendo o suicida sofrendo, os espíritos agoniados com as mães pensando no aborto, os que usaram as drogas, os que se afastaram do comportamento moral, que roubaram, que mataram. Estamos vendo os benfeitores agindo com caridade, discutindo o gênero de prova da nova vida, a reencarnação como um dia a dia, um fato corriqueiro, comum. Então, esta visão do que está acontecendo na vida do mundo espiritual, mais a condição universal, de mais de 1000 médiuns, muitos deles nem se conhecem, é que formam a condição da interpretação espírita. Mas Jesus pergunta para ele, para o doutor da lei, ele tinha informação da vida no mundo espiritual? Não, porque ele não tinha os livros de Chico Xavier para ler ainda. Não tinha o Nosso Lar, não tinha os Mensageiros, não tinha essa obra. Não tinha a codificação espírita. Ele tinha, com os seus limites, que ver a Torá. Os 613 mandamentos. Os livros da Torá. Bom, então ele diz assim, respondeu o doutor da lei: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. De 613 mandamentos, como a maioria dos estudiosos do judaísmo dizem, ele escolheu 2, retirados do Deuteronômio, capítulo 6, e do Levítico, capítulo 19. Amar a Deus e amar ao próximo. E dentro desse contexto, amará o Senhor a seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Para nós, na nossa logística, pensamento, palavras e obras. Com todos os instrumentos que Deus nos empresta. O corpo é nosso? Não, é empréstimo. Pegamos no berço, vamos devolver no túmulo. Todas as coisas que estão em nome da personalidade, as propriedades, os recursos financeiros, o tempo, todos são instrumentos emprestados por Deus para nós, espíritos. E tudo isso tem que servir de amor a Deus. Não é se desfazer. Não é sacrificar o corpo, fazer ele sofrer. Não. É um bem geral. E amar ao próximo como amar a si mesmo. Isso praticamente é uma consequência. Veja do lado humano. Você faz amizade com uma pessoa, aí você é amigo dela, ela é seu amigo, você diz que gosta dela, ela gosta de você, ela tem um filho lá. Aí você vai lá e maltrata o filho dela. Como é que fica? A pessoa vai ficar satisfeita? Olha, se você gosta de mim, você tem que ajudar meus filhos. Porque nós que somos homens, amamos os nossos filhos. Tá? Número 1 lá de importância, tá lá, tem que ajudar nossos filhos. Não é assim? Então, todos nós somos filhos de Deus, somos criaturas. É um Deus único. Você ama Deus, você tem que ajudar as criaturas. É mais elementar do que isso. Então esse segundo, que é retirado do Levítico, é amar ao próximo como amar a si mesmo. A si mesmo também. O pai gosta que o filho se maltrate a si próprio, que se faça um sacrifício inútil, que não leva a nada, que se machuque a si próprio. De jeito nenhum. Ele quer ver o filho cuidando bem de si próprio. Não é assim? O que Deus quer de nós. Que cada um cuide o melhor possível da própria individualidade. O melhor possível dos seus irmãos. E isso estaremos amando ao Criador. Ele respondeu certo ou errado? O doutor da lei respondeu para Jesus, certo ou errado? Certo. Né? E Jesus disse, muito bem, respondesse corretamente. Só que olha a circunstância. O doutor da lei foi experimentar, foi provocar, foi testar Jesus. Vejam a inteligência de Jesus. Jesus disse, bom, a resposta está certa. Agora, faze isso e viverás. Aí ele corou, quer dizer, então você está dizendo que eu não faço.
Por isso que eu não vi. Ele sabia o que tinha que fazer, né? Porém, não fazia. Não fazia o que sabia. Era um conhecimento teórico. E isso realmente é muito comum. Até mesmo nós, na nossa jornada evolutiva, vivemos as voltas com essa realidade. Nós sabemos que temos que perdoar, mas para realmente sentir esse perdão e realizar o perdão realmente, né, é uma outra circunstância, é um desafio. Muitas realidades morais do Evangelho nós sabemos. A nossa consciência diz, o teu dever é isso. Mas a gente não consegue, tem que fazer um esforço muito grande e não desanimar, e luta, e cai, levanta e vai. Bom, então o doutor da lei, aí já corado de vergonha, vermelho, passando na frente de todo mundo. Que todo mundo? Ora, quem estava do lado de Cristo? Quem estava do lado do doutor da lei? Quem andava com o doutor da lei? Fariseus, saduceus, anciãos, que são pessoas importantes, não é? Gente importante, doutor da lei, anda com seu grupo. E Jesus anda com quem? Pescadores, pobres, doentes. No conceito dos judeus, pobre e doente era castigo de Deus. Então existia a graça, existia o castigo. Então doença era que Deus não gostava de você, você estava sendo castigado. Tinha uma relação, o seu relacionamento com o Criador. E estes eram uma grande parte das pessoas que acompanhavam Jesus. Imagina esse grupo como devia de ser interessante, né? O doutor da lei, aqueles trajes, aquela apresentação 5 estrelas, né? Os seus companheiros do mesmo, com aquele brilho todo, e aquelas pessoas simples, humildes, doentes, acompanhando Jesus, ignorantes, aquele contraste. O doutor da lei, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? É aí que estava a armadilha de tudo. Por quê? Porque ele já imaginava que quando ele chegasse para Jesus e dissesse assim: como é que eu vou fazer para ter a vida eterna? Não ia ter, todo mundo ia dizer a mesma coisa. A parte do Deuteronômio e do Levítico: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Qualquer judeu ia dizer isso. Nós aqui, se não entrássemos nesse texto, deixasse assim pensando, todo mundo ia dizer a mesma coisa. É amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Né? Até aí, ele não contava que Jesus ia dizer: bom, então faz isso. Chamando a atenção que ele não fazia. Mas, o desafio a experimentá-lo, né? Aquela jogada que ele disse: agora eu vou deixar Jesus sem saída. Vou colocar uma coisa num dilema, um cheque, ele não vai ter saída, vai ser o checkmate. Quem é o próximo? Parece fácil, né, a gente dizer nós agora, aqui nessa época, mas não é assim, não. Vamos, por exemplo, não vamos muito longe, não. Vamos na época que foi lançado o Livro dos Espíritos. A primeira edição, com 501 perguntas, na Galeria de Orleans, né, do Louvre, na loja 13, que o editor editou, tinha 501 perguntas, o Livro dos Espíritos, primeira edição. Era o ano de 1857. Maravilhoso, linda, aquela moral é espetacular, né? Porém, algumas poucas pessoas que estavam conhecendo, né, dentro daquele contexto de Paris, estava sendo publicado o livro, não tinha Facebook para anunciar, não tinha internet. Bom, e o que estava acontecendo na Suprema Corte dos Estados Unidos no mesmo ano, 1857? Eles estavam julgando, né? Julgando o processo. Suprema Corte, vocês vão me dar licença para ler um trecho de uma sentença da Suprema Corte. Nós estamos estudando quem é o próximo, e não na época do Cristo. Né? Não na hora que o doutor da lei quer provocar o dilema: mas ele está acompanhado de uma mulher pecadora, de uma pessoa doente, de um paralítico, de um pescador, aqui tem fariseus. Quem é o próximo?
1857. Foram 9 votos, deu 7-2. E os 7 votos vencedores foi o seguinte: negro não é humano, pertence ao seu dono, mesmo que possua um coração e um cérebro, e seja tipo biologicamente como humano, porém é um escravo. Não é pessoa perante a lei. Escravos são coisas. Se pode comprar, vender ou matar. Você está fisicamente do lado de um negro. 1857. Quem é o próximo? Jesus está com pescadores galileus, não da Judéia, que fizeram um curso no templo. Doentes. Quem é o próximo? Como é que Jesus ia sair desse dilema, desse cheque? Percebam onde foi a provocação. Dentro do conceito deles pensarem. Tem que ir lá na cabeça deles. Do mesmo modo que essa sentença da Suprema Corte dos Estados Unidos, em 1857, isso é um fato. É um fato histórico, está lá, com todos os detalhes, juízes, tudo. Volta na ideia daquelas pessoas. 7-2. Quem era o próximo? Como eles iam entender se viesse alguém dizer, né, dizer que o negro era igual ao branco, para esse 7. E quando Jesus dissesse que era quem estava do lado dele, talvez uma pessoa doente, um leproso, um paralítico, estava mais próximo. Como os judeus iam entender isso? Aquela multidão. Como eles iam receber essa resposta? Percebam o dilema que eles jogaram Cristo, a circunstância que eles jogaram Jesus. Além do mais, existe o detalhe da distância física e da distância espiritual. Que uma pessoa em relação à outra, elas podem estar na metragem próximas, mas espiritualmente existe a evolução espiritual e pode haver uma distância enorme. Observamos na literatura de André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, o casal se recolhe à noite, deita na cama, o casal dorme, e a alma em emancipação, cada um vai para o seu nível evolutivo, e ficam em posições muito diferentes um do outro. Há uma distância enorme entre Jesus e aqueles, os seus apóstolos, com Pilatos, com Herodes Antipas. Fisicamente podiam estar a poucos metros, mas e a distância espiritual entre o nível de evolução que se encontravam? Existe essa distância também. E Jesus então prosseguiu dizendo, e conta uma parábola. O centro do nosso estudo desta noite. A parábola do bom samaritano. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu entre ladrões, que o despojaram, cobriram-no de chagas e depois retiraram, deixando-o quase morto. Esta parábola vai estar rica, muito rica de símbolos. E os símbolos na letra do Evangelho tem uma importância muito grande. O livro Consolador, realizado pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, é uma resposta aos espíritas que frequentavam o Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, com o Chico Xavier. E faziam perguntas. E traziam perguntas de outros espíritas e outros centros espíritas. E o Espírito Emmanuel, então, selecionou, ordenou, revisou as respostas. E temos esse livro Consolador, que fala dos 3 aspectos, científico, filosófico e religioso,
do Espiritismo. Mas inicialmente ele diz a necessidade dos símbolos. Além do túmulo, o espírito desencarnado não encontra os milagres da sabedoria, e as novas realidades do plano imortalista transcendem os quadros do conhecimento contemporâneo, conservando-se numa esfera quase inacessível às cogitações humanas, escapando, pois, às nossas possibilidades de exposição, em face de ausência de comparações analógicas, único meio de impressão na tábua de valores restritos da mente humana. Ele diz que, na realidade, o mundo espiritual, os fatos, as circunstâncias, os instrumentos, os ambientes, transcendem. Não existem palavras e nem conceitos na nossa inteligência para poder entender o mundo espiritual. Então é necessário se utilizar de comparações e símbolos. E ainda ele diz que esses símbolos estão restritos, primeiro, no limite da mente humana. Ele tem que olhar para nós, humanos, o nosso limite, não cabe mais do que isso nessa cabecinha. Tem que cortar, porque não cabe, nós não temos condição de entender. Segundo, tem o limite dele também, porque ele está longe da perfeição. Ele só está mais adiantado do que nós. Ele tem muitas perguntas sem respostas. Ele está no seu desafio evolutivo, né? Então ele também está aprendendo para nos ensinar. Tem o próprio limite. E que se passa a ser uma necessidade a comparações, usar símbolos. Na questão 321, qual a edição dos evangelhos que melhor traduz a fonte original? Pergunta muito interessante. Eu fico à volta com uma meia dúzia de traduções. A tradução que eu mais olho é de Haroldo Dutra Dias. No entanto, Emmanuel nos diz a respeito que em todas as traduções dos ensinamentos do Mestre Divino, em todas, se torna imprescindível separar da letra o espírito. Imprescindível. É sine qua non. Temos que tirar a inteligência, não pode ser literal. Os evangelhos são o roteiro das almas, é o nosso processo evolutivo, é a nossa viagem para Deus. Todos nós estamos viajando, todos nós temos o mesmo destino, Deus, o roteiro das almas, só que cada um de nós faz uma viagem diferente, de acordo com suas escolhas, que são livres, mas que são obrigatórios, a vivência, a consequência, o efeito das escolhas. E com a dor e o prazer na escolha certa e na escolha errada, aprendemos a escolher. E aí vamos viajar com mais conforto quando soubermos fazer a escolha certa. Mas todos nós só temos um destino, Deus, no roteiro das almas. E é com visão espiritual que devem ser lidos, pois, constituindo a cátedra de Jesus, ou seja, somos ensinados pelo Cristo, o discípulo que deve se aproximar com a intenção sincera de aprender, encontra, sob todos os símbolos da letra. Fiz questão de ir com calma, marcar aqui, porque nós vamos ter 5 símbolos nesta parábola que Jesus conta, para responder quem é o próximo, em virtude do próximo dele ser como esse voto na corte americana, esse 7-2 lá, do jeito que eles pensavam, né? Vamos ter assim. Então, isso é baseado no ensino de Emmanuel. Existem os símbolos, que eles vão se revelando à medida que a nossa inteligência vai evoluindo, os espíritos vão levantando os véus. E naquela mesma letra que líamos e interpretávamos de um modo, vamos ter uma outra interpretação naquela mesma letra. A letra não muda. Tá? 2000 anos a anotação de Mateus, Marcos, Lucas e João vai ficar 20.000, 200.000. Mas outras interpretações melhores faremos. Veremos outros símbolos que não conseguimos ver hoje. Vemos hoje o que não conseguíamos ver ontem. Os símbolos da letra. A palavra persuasiva e doce. Persuasiva e doce. Simples e enérgica.
simples e enérgica, da inspiração do seu mestre mortal. Bom, Jesus começa contando a parábola, falando de Jerusalém e de Jericó. E fisicamente existe uma relação com a circunstância espiritual. Jerusalém é uma cidade onde está o templo, que para os judeus era a morada de Deus. 760 metros acima do nível do mar, aproximadamente. Jericó está a 240 metros, aproximadamente, abaixo do nível do mar. Nós estamos no nível do mar no Guarujá, abaixo. 760 a 240, próximos de 1000 metros. Numa distância entre 25 e 37 quilômetros. Eu achei a média mais aceitável de 27 quilômetros. Em 27 quilômetros de Jerusalém para Jericó, aonde Jesus compõe a sua parábola, desce 1000 metros. E olhando para o deserto da Judéia. Mesmo nos dias atuais, em confortável ônibus com ar-condicionado, curiosamente fazendo essa viagem, pensando no que ia dar. Eu queria sair do ônibus, como é que é ter essa coluna de ar aqui? Eu vou ficar 240 metros abaixo do nível do mar? Como é que vai ser? O que eu vou sentir? O que se sente? E olhava aquele deserto de pedra, aquelas rochas, aquela circunstância única no planeta, impressionante, impactante. Imaginando o cenário que Jesus compõe, a tentação, a parábola da tentação. E vendo então esta parábola que ele compõe na viagem deste caminho. Jericó, depois que faz toda aquela viagem, daquele seco, aquele deserto, aquelas pedras, chega num oásis, aquela água, as palmeiras, cidade que recebeu Cleópatra, as alegrias materiais. Vocês percebam que o homem, ele vai estar saindo da convivência de Deus, de Jerusalém, do templo, onde Deus estava, se manifestava para o entendimento dos judeus, e indo para Jericó, onde era a satisfação material, os prazeres materiais. Além disso, o templo. Quem fazia os serviços do templo? Eu não era. Só se foi na encarnação daquele tempo. Eu não fazia serviço. Eram os sacerdotes e os levitas. Então nós vamos observar, quando estivermos lendo os detalhes dessa parábola que Jesus compõe, que ele diz sacerdotes e levitas. Ele não deixa ninguém de fora. Todo mundo que fazia serviço no templo está lá, porque tinha muito serviço. Tinha o sacrifício dos animais. Cordeiro, boi, pombo. Tinha que trazer a lenha, queimar, cortar, tirar o sangue, jogar o sangue. Tinha a mesa da oferta dos pães, mesa todinha de ouro, com argolas, uma haste de ouro, porque não podia ser tocada. Tinha que ser carregada pela haste. 12 pães, um para cada tribo. O candelabro de 7 braços, que tinha que colocar o azeite para aquecer, não podia ficar no escuro nunca. Era uma série de serviços. As bênçãos, as preces, o ensino e o serviço inteiro. Muitas vezes, milhares precisavam trabalhar nas 3 grandes festas, Pentecostes, Tabernáculos, a Páscoa, que os judeus eram obrigados a peregrinar para o templo. Então Jesus inclui todos. E há, em Números 6, uma bênção em que eles realizavam. Olha que interessante, Números 6 na Bíblia. Eles erguiam as mãos, os sacerdotes, para abençoar o povo e falavam assim: o Senhor te abençoe e te guarda. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e te favoreça. O Senhor volte para ti a sua face e te conceda a paz. Levantavam as mãos e faziam essa bênção para o povo, para os judeus, exceto
o sumo sacerdote. O sumo sacerdote não podia fazer assim, não podia levantar as mãos. Por quê? Porque na sua coroa estavam as 4 letras sagradas do nome de Deus, que na transliteração para nós, YHWH. YHWH. Se for ler assim no português, o W com som de V, né? O H e a V, né? Dá uma coisa assim. Mas era as 4 letras sagradas, não podia pôr a mão acima. Estava na coroa. Isso é informação de Miriam Weinberg Vamosh. O livro que eu comprei em Israel, A Vida Diária no Tempo de Jesus. Está lá o desenho dos sacerdotes, do sumo sacerdote, a bênção. Inclusive a referência de Números. Número 6, de 24 a 26, os versículos dessa bênção. Né? Uma estudiosa dos usos e costumes dos judeus na época de Jesus. Então, eles tinham uma fé da presença de Deus no templo gigante. Adonai, o Senhor é o nosso Elohim, Deus. YHWH. Adonai, o Senhor é único. As 4 letras do tetragrama. E em sinal de respeito, o nome divino não era pronunciado com as vogais, exceto pelo sumo sacerdote na festa de Yom Kippur, uma vez por ano. Então, além dele não poder levantar as mãos acima das 4 letras sagradas do tetragrama, as 4 letras que estavam na sua coroa, por respeito a Deus, vejam as circunstâncias exteriores, o significado do templo, desse homem que se afasta das coisas de Deus, se afasta do templo, né? E não é assim tão longe não. Hoje mesmo, aqui, estudando CD-ROM, judaísmo e multimídia, festas, né? Yom Kippur. Em português, da nossa época, Deus não está escrito D-E-U-S, não. Está escrito assim, D-U-S. Não escreve Deus com as letras. Não escreve. Põe D-U-S. Né? São judeus que estão escrevendo em português. Eu não escrevo Deus, mesmo no meio da frase D maiúsculo e U-S minúsculo. Eu gosto de escrever as 4 letras em maiúsculo. Em qualquer lugar que está. D-E-U-S, 4 em maiúsculo. Não me sinto bem por ele, sabe, como se fosse o nome próprio de uma pessoa. Isso deve ser reflexo condicionado do passado. Vai ver, né? Reflexo condicionado do passado. Bom, estamos preparados para continuar. Certo homem, Jesus não disse exatamente que homem, descia de Jerusalém a Jericó. Saía do templo, de estar com Deus, descia para a cidade dos prazeres espirituais. E caiu entre ladrões que o despojaram, cobriram-no de chagas e depois se retiraram, deixando-o quase morto. Quem se afasta de Deus, acontece o quê? Precisa explicar detalhes? Né? Nós sabemos o que é isso, os nossos sofrimentos. E, ocasionalmente, descia por aquele mesmo caminho um sacerdote. Vendo-o, passou adiante. Igualmente um levita, vindo a esse lugar, também ouviu e seguiu adiante. Então, no caminho de Jerusalém, para Jericó, naquele deserto, naquela diferença de 1000 metros, naquela circunstância muito especial do planeta, muito circunstancial, ele foi assaltado, estava com o corpo em chagas, logo tinha o quê? Escoriações e sangue. Né? Sangue. Quase morto, mas não morto. Roubaram suas coisas. Quem se afasta de Deus sofre as consequências. Passa todo o serviço do templo. Todos os homens que abençoam, que fazem as ofertas dos animais, que recolhem os dízimos, as ofertas, as oferendas, que ensinam a lei, né? Alguns deles também podiam estar no nível aí do doutor da lei. Eles observam e eles passam. Por quê? Ele não disse que o maior mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas. Ele não tinha tempo, não tinha conhecimento. Amar ao próximo como a si mesmo. O Filho de Deus não estava lá.
Mas aonde que estava a circunstância? Qual que era o problema? Ele não podia tocar cadáver? Não estava morto, era quase morto. Não era morto, era quase. Ele é o problema do sangue. Livro do Levítico. Olhou, sangue. Entraria em impureza ritual. Daria um trabalho, um custo enorme para ele se tornar puro ritualmente e seguir sua vida normal. Então, muito mais fácil, mais cômodo, a indiferença. Um homem não está identificado, que pode ser, nós podemos estar nesse contexto quando nos afastamos de Deus, está ferido, quase morto, em chagas, tendo tudo roubado. Então, Jesus coloca todos do templo, o sacerdote e o levita, e eles agem com a indiferença por causa do sangue. Certo samaritano em viagem, porém, chegou junto dele e, vendo-o, comoveu-se de compaixão. Aproximando-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando sobre elas óleo e vinho. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro, dizendo: cuida dele, e o que gastares a mais, eu te pagarei no meu regresso. Quando Jesus coloca um samaritano na parábola, e fez passar um levita, um sacerdote, aquela indignação que o doutor da lei tinha, que dizia, faz isso e vira, agora ele estava a ponto de explodir, porque eles eram muito inimigos, embora ambos, do povo hebreu, judeus, tanto os judeus como os samaritanos obedeciam o livro de Moisés, a Torá, o mesmo livro, Porém, os samaritanos não seguiam os profetas. Era exclusividade os livros de Moisés, a Torá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros. Fim. Não aceitavam juízes, reis, profetas. Nada daquilo. E os judeus aceitavam a Torá e mais os livros de reis, profetas, juízes. Então havia uma divergência religiosa. Inclusive, os samaritanos haviam construído um altar de pedras para adorar a Deus na Samaria, observando o lugar que Moisés havia mandado renovar a aliança. Moisés disse para Josué, entra, faz assim, depois você vai lá e renova a aliança no Monte Gerizim. E eles fizeram aquilo, e existia uma rivalidade enorme em virtude da interpretação da lei, de aceitar um livro, não aceitar outro. Então, a coisa mais asco que podia causar para o judeu era o samaritano. E justo ele, ele desce do seu cavalo, ele está montado, significa ele está em viagem, um certo homem em viagem, um samaritano em viagem, que atende um certo homem caído. Nós estamos em viagem? Estamos em viagem. Nem sempre somos o bom samaritano. Podemos ser ou não. Depende do nosso processo. Nós somos espíritos viajando. O que é estar montado? São as coisas que estão nos levando, que estão nos ocupando. É a nossa família, os nossos compromissos com as instituições, com as necessidades financeiras, com os prazeres. É a nossa montaria. Ele para, ele desce, ele vai até o homem. Ele encontra um meio de ajudar sem tocar o sangue, porque o sangue também é impureza ritual para ele. Está na Torá, no livro que os dois respeitam. Não está naquele livro que ele não olha. Não, está no livro que os dois olham. Impureza ritual do sangue está no Levítico, o livro que os dois olham. Mas ele derrama vinho, derrama óleo e depois enfaixa. Ou seja, ele encontra um meio de ajudar sem se tornar impuro ritualmente. Ele não toca sangue. Ele joga lá, dilui óleo, azeite e enfaixa. E depois põe o homem no cavalo. Usa as suas coisas, o seu carro, a sua família, o seu dinheiro, os seus recursos. Ele está amando a Deus de todos os jeitos. Pensamento, palavras e obras, corpo, bens materiais, tempo, tudo. Ele está vivendo
aquilo que é de Deuteronômio e Levítico. Ele está aplicando. Jesus muda completamente o cenário, né? O doutor da lei pensava, checkmate, Jesus, não, como eu que dei o checkmate. Está aqui, ó, checkmate para você. Ao contrário. E depois ele passa, dá 2 denários, continua a sua viagem, com um compromisso de voltar. Quer dizer, nós não podemos sair do nosso roteiro evolutivo, dos nossos compromissos, das nossas circunstâncias. Temos que continuar, é uma suspensão. Nós estamos no nosso processo, ocorre, a gente não é indiferente, para, usa tudo o tempo, encontra um jeito de ajudar, usa as nossas coisas, mas dentro de um tempo. Agora fica cuidando aí, ó. Eu vou continuar com o meu processo evolutivo, não estou dispensado dos meus compromissos. Ele não deixou seus compromissos. Ele continuou a viagem dele, ele foi fazer o que tinha que fazer. Ele chegou um pouco atrasado. Ele teve que dar um tempo para atender. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu entre os ladrões? E aí? Como é que ele responde isso? Ele que estava pensando em testar Jesus, dizendo que quem é o próximo? Não tem aí esses pescadores, essas pecadoras, esses doentes. Isso é próximo? Próximo não é só aqueles que obedecem à lei, mas a lei é amar a Deus e amar o próximo. E Jesus coloca esta parábola. E o doutor da lei disse, aquele que usou de misericórdia para com ele. Vejam só que ele não se corrigiu nada ainda, né? Ele não disse, não, foi o homem samaritano, foi o certo samaritano que você falou. Não, ele não falava o nome samaritano porque ele ficava impuro. Ele falou, aquele que usou de misericórdia. O que foi misericordioso, ele não disse o samaritano. Ele ia ficar impuro, nem era digno de pronunciar isso. O nome que, aquele que usou de misericórdia. Porque não dava para dizer outra coisa. E Jesus então lhe disse, vai e também tu faz o mesmo. No livro Céu e Inferno, nós vamos ter a circunstância de um espírito sofredor, numa psicografia, um estudo que Allan Kardec fez com testemunha dos espíritos, que foi realizado em Bordeaux, 1862. Esse espírito assina com o nome Príncipe Ouran. É um espírito que está sofrendo muito, porque na Terra, na sua última vida, ele tinha sido príncipe na Rússia. Quis a fortuna, a nobreza, as honras e sucumbir ao encargo superior às próprias forças. Diz ele, que em virtude de ter sido rico, poderoso, abusou, usou e abusou, dominou, obrigou as pessoas a se sujeitarem aos seus caprichos, e agora, na vida espiritual, muito sofria e estava testemunhando para Allan Kardec, para fazer o seu estudo, que está publicado no livro Céu e Inferno, e ainda com um certo orgulho, né? Porque ele diz assim, sucumbir ao encargo superior às próprias forças, quer dizer que Deus permitiu a prova que ele queria, e o problema de ele ter se dado mal é que era uma prova acima das suas forças. Deus permite isso, que você receba uma prova acima das suas forças? De modo nenhum, senão ele não seria perfeito. E ele viveu exatamente essa figura. Com as riquezas materiais, ele se afastou de Deus. Ele fez o caminho de Jerusalém para Jericó. Percebam, e ele está no mundo espiritual. Quer dizer, ele acabou estando quase morto, ferido, despojado como espírito. Essa parábola ela tem aplicação para nós almas, espíritos encarnados, e também para os espíritos. E tem muito espírito que está assistindo a nossa reunião aqui, falando que ele foi essa circunstância. Desse homem que foi assaltado, despojado, ficou em chagas no caminho, né?
E há um comentário interessante. Os espíritos que sucumbem são geralmente levados a alegar um compromisso superior às próprias forças, o que é ainda um resto de orgulho e um meio de se desculparem para consigo próprios, não se conformando com a sua própria fraqueza. Deus não dá a ninguém mais do que possa suportar. Não exige da árvore nascente os frutos dados pelo tronco desenvolvido. Demais, os espíritos têm liberdade. O que lhes falta é a vontade. E esta depende deles exclusivamente. Com força de vontade, não há deficiências viciosas insuperáveis. Mas quando um vício nos apraz, é natural que não façamos esforços por domá-lo. Assim, somente a nós devemos atribuir as respectivas consequências. Esse texto fala da vontade e do vício que comprais. O sacerdote e o levita olharam e esteve lá um dilema entre o vício que comprais, né, o conforto, o sangue, e a vontade de fazer algo. O samaritano esteve com o mesmo dilema, porque o homem também tinha sangue, mas ele teve a vontade suficiente. Parou, desceu, encontrou um meio, auxiliou, carregou o homem, levou, pagou, continuou a sua viagem. E a nossa viagem continua. Família espiritual de Jesus, no caminho do reino dos céus. Em nome do Mestre Jesus, louvado seja Deus.